Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre ecologia, o que a ecologia estuda e alguns conceitos aí de ecologia muito importantes. Tá? Iremos tratar também um pouquinho sobre alguns biomas do mundo e do Brasil. Então convido você para acompanhar, se você chegou até aqui, é que você está estudando, né? Está se preparando aí para as provas escolares, vestibular, Enem. Então já te convido para assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça, é muito importante, sempre que você assiste alguma coisa, sempre que você ouve um professor explicando, faça as suas anotações. Isso é de suma importância para que você aprenda. Então deixo aqui a dica de estudo, anote, pegue um caderno, um caderno antigo, qualquer folha aí, vai anotando aí tudo que for sendo explicado durante essa aula. E não se esqueça também no final aí de deixar seu comentário, né, se você gostou dessa aula ou não. Então vamos lá, vamos ver o que a ecologia estuda. Ecologia, né, nada mais vai ser do que um ramo da ciência aí que vai estudar as relações que os seres vivos realizam entre si, né, e os fatores que existem ao seu redor. Fatores como a água, a luz, o solo, o ar, o clima. Tá? Então essa é a finalidade da ecologia. Então a ecologia vai estudar, aqui embaixo tem esse quadro bem interessante, vocês podem anotar aí. A ecologia vai estudar os ecossistemas, que nada mais é do que o conjunto de componentes bióticos, que são os seres vivos, junto com os componentes abióticos, que são os elementos não vivos, como a água, a luz, o ar, o solo, né, a luz solar. Então isso é a ecologia. A ecologia vai estudar a casa, o ecossistema, tá? Então esse é o objetivo da ecologia. Vamos falar um pouquinho dos níveis de organização ecológica, né? Níveis de organização ecológicos ou níveis de organização da vida. Então aqui eu comecei já do organismo, né? Lembrando que alguns organismos aí são formados por uma única célula, como as bactérias, por exemplo, alguns fungos, né? O próprio organismo é uma única célula. Porém aqui eu já tenho um organismo pronto, né? Como esse pássaro aqui, nós somos um organismo, tá? Então o organismo é uma forma individual de vida de uma determinada espécie. Quando eu tenho mais de um organismo de uma mesma espécie em um mesmo local, nós vamos ter aí o que nós chamamos de população. Então população é o conjunto de organismos de uma mesma espécie, diferentes populações, ou seja, eu vou ter um espaço aí, diferentes espécies, com vários indivíduos de cada uma dessas espécies, né, formando diferentes populações que vão estar vivendo aí em determinada área e se relacionando entre si. É o que está acontecendo nessa figura. Tem várias plantas convivendo com vários jacarés, com vários outros pássaros aqui nesse ambiente, tá? Então isso é uma comunidade. Comunidade, elas vão se agrupar, né, formando o que nós chamamos de ecossistema. O que é um ecossistema? Ecossistema, eu já falei no começo, é o conjunto de fatores bióticos, ou seja, de seres vivos, e os fatores abióticos. Água, luz, solo, o ar, a atmosfera, o clima e essa interação entre os fatores bióticos, que é um ecossistema. Ecossistema, eu já falei no começo, é o conjunto de fatores bióticos, ou seja, de seres vivos, e os fatores abióticos. Água, luz, solo, o ar, a atmosfera, o clima e essa interação entre os fatores bióticos e abióticos. Então os seres vivos aí, o solo, o ar, a água, a temperatura e a luz solar vão estar formando aí um ecossistema. Aqui eu tenho um exemplo de ecossistema marinho, onde vou ter peixes, a tartaruga, os corais aqui representando os seres vivos e as rochas, a própria água, o oxigênio da água formando aí, representando os componentes abióticos. A própria luz solar, né, que está entrando nesse ambiente aqui, são os componentes abióticos. E o conjunto de todos os ecossistemas do planeta vão formar o que nós interagem com os componentes abióticos. Então até hoje o que nós sabemos é que a biosfera, o nosso planeta, é o maior nível ecológico que se conhece. É o maior nível de organização da vida que se conhece. Tá?
futuramente se descobrir vida em outro planeta, muito provavelmente vamos ter um outro grupo aqui, um outro componente, né, um novo nível surgindo aqui de organização ecológica. Mas até o momento, onde nós sabemos é que apenas aqui no nosso planeta tem vida, e toda a vida contida nesse planeta forma o que nós consideramos e chamamos e classificamos como biosfera. Então, esses níveis, né, vão ser níveis hierárquicos aí de classificação dos seres vivos, né, entre os ecossistemas, a biosfera. E aí nós vamos ter os biomas. Que correspondem aí ao estado formado aí. Esses biomas vão ser formados pelo conjunto de alguns ecossistemas que compartilham semelhanças aí em sua vegetação, em seu relevo e seu clima. Tá? Então essa é a característica do bioma. Então biomas correspondem a um nível mais amplo do que um ecossistema, né, de organização ecológica, formado aí pelos conjuntos de alguns ecossistemas que compartilham semelhanças em sua vegetação, em seu relevo e seu clima. No Brasil é classificado, né, que existem aí 6 biomas, como a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Campos Sulinos. Pode ser que em um determinado livro traga um pouco mais, um bioma mais ou um bioma menos. Tá? Depende muito de autor para autor. Mas aí os Campos Sulinos. Pode ser que em um determinado livro traga um pouco mais ou um bioma menos. Tá? Depende muito de autor para autor. Mas os que são mais considerados, assim, que têm a maior expressão no nosso dia a dia, são esses aqui, né? Esses 6 biomas. Amazônia, aqui no norte do país, um pouquinho de Mato Grosso, aqui tem bioma Amazônia. Cerrado, né? Grande parte de Mato Grosso, Goiás, né? Formado por Cerrado. E a Caatinga aqui no Nordeste. O Pantanal Mato-Grossense, Pantanal, Mato Grosso do Sul e Bolívia. A Mata Atlântica no litoral do país. E os Campos Sulinos aqui no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Tá? Então esses são os 6 principais biomas, os biomas mais aqui na literatura. Tá? Então, aqui traduzindo novamente os níveis de organização ecológica, eu tenho um organismo que se agrupa, formam vários organismos da mesma espécie, formam uma população. Quando eu tenho vários organismos de espécies diferentes, né, grupos de organismos de espécies diferentes vivendo no mesmo local, naquele mesmo momento, nós temos aí uma comunidade, né? Então comunidade eu considero apenas os fatores bióticos aqui. Agora, quando eu tenho essa comunidade considerando os fatores abióticos, clima, luz, água, tudo isso, nós temos um ecossistema, e o conjunto de todos os ecossistemas forma, né, o maior nível de organização ecológica, que é a biosfera, que em si é o nosso próprio planeta Terra. Vamos falar um pouquinho de habitat e nicho ecológico. Né? Esses dois termos são termos muito na ecologia. Habitat, galera, nada mais é do que, né, a casinha, o local onde o indivíduo mora, onde a população de uma determinada espécie sobrevive. Então, habitat é o local onde uma população de seres vivos vive, mora. Já o nicho ecológico é o papel que essa população desenvolve no ambiente. Nós gostamos de brincar, né? Resumidamente falar que nicho ecológico é como se fosse a profissão do animal, ou da planta, ou da alga, de qualquer ser vivo aí dentro de um ecossistema, né? No habitat. Então, nesse caso aqui nós temos os seres vivos, né, que estão vivendo nesse mesmo habitat, porém eles vão ter nichos ecológicos diferentes. Então, o habitat, todos eles estão vivendo aqui nesse local. E aí nós temos, por exemplo, o número 1 aqui, que é o guaxinim, que ele vive em um ambiente e de frutas das árvores. Então esse fato dele se alimentar, como ele se alimenta, seria considerado como um nicho ecológico. Aí nós temos aqui o caranguejo, né? Vamos para o 2, o caranguejo. Tá? Esse caranguejo ele tem como habitat as tocas que ele mesmo escava no solo, e como um nicho ecológico a alimentação de frutos, de folhas
e pequenos animais ali presentes. Já o robalo, esse peixe aqui, ele vai iniciar seu desenvolvimento no mangue, no manguezal. Então o habitat desse animal no início é no manguezal e ele vai se alimentar. O nicho ecológico dele é a alimentação aqui, né, dos camarões que vivem no mangue. Se esse animal servir de comida para outro ser, esse nicho ecológico, isso também pode ser considerado um nicho ecológico. Então, ao mesmo tempo, se ele come, se alimenta de algum ser, predador, é nicho ecológico. Mas se ele serve de comida para uma outra espécie, também posso considerar isso como lixo ecológico. Nicho ecológico. Aqui nós temos o 4, né, que é o camarão. Ele tem como habitat a água do lago aqui, ou do mar, ou do oceano. E como nicho ecológico ele vai estar se alimentando do fitoplâncton. Fitoplâncton seriam aí as algas microscópicas. E nós temos por último aqui o colhereiro. Esse colhereiro vai viver em bandos aí à procura de alimentos em ambientes aquáticos rasos. Então ele vai viver em ambientes aquáticos e ele mergulha e sacode o bico, né, lateralmente assim na água para capturar alimento, né, podendo ser os peixes, os insetos, moluscos, crustáceos como o camarão, como os caranguejos, né? Então esse é o nicho ecológico dele, como ele faz, né? Então esse é o nicho ecológico dele, como ele faz aí para sobreviver no ambiente. Vocês viram aí, né, que os peixes aqui serviram de comida para ele. Os insetos, os crustáceos também serviram de comida. Então isso também pode ser considerado nicho ecológico. Vamos falar um pouquinho da relação entre os seres vivos. Basicamente nós vamos ter 3 grupos de seres vivos aí dentro do planeta. Nós vamos ter os produtores, os consumidores, tá? E os decompositores. Então o que são os seres produtores? São aqueles seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, assim como as plantas, as algas, algumas bactérias conseguem produzir o seu alimento, tá? E eles são chamados também de seres autotróficos. Dentro desses seres autotróficos, né, que eles mesmos vão estar utilizando como comida, né, porém não usam a luz, como algumas bactérias, né, que são quimioautotróficas. Essas bactérias também são autotróficos. Então nós vamos ter aí basicamente 2 categorias: as fotoautotróficas e os quimioautotróficos. Os fotoautotróficos utilizam a energia contida na luz solar e os quimioautotróficos vão utilizar a energia contida aí, né, em outras em substâncias químicas ou em outras situações diferentes aí, né, dos fotossintetizantes. E aí nós vamos ter os seres consumidores, né, que são seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento, não conseguem produzir as substâncias que eles vão usar para se nutrir, e eles vão conseguir aí o seu alimento por meio da ingestão. Então o consumidor conseguem produzir o seu próprio alimento, não conseguem produzir as substâncias que eles vão usar para se nutrir, e eles vão conseguir aí o seu alimento por meio da ingestão. Então o consumidor tem que fazer a ingestão de outro ser vivo ou parte desse outro ser vivo, tá? Nesse caso aqui os consumidores são chamados de heterotróficos. Hetero significa diferente, tróficos vem de trófos, comer. Então são seres que têm que comer um outro ser diferente. E os autotróficos, auto é ele mesmo, próprio, e trófos é comer. São seres que comem aquilo que eles mesmos produzem, né? Como as plantas e as algas. E aí quando qualquer um desses morrem, ou cai alguma parte desses animais ou dessas plantas, como as algas, um fruto, uma folha, ou qualquer um desses animais aqui morre, né? Vou ter a ação aqui, compositores, que são seres vivos que se encontram que nós falamos que eles estão no final da cadeia alimentar e eles são responsáveis aí pela decomposição de todos os seres vivos após a morte. Então, esses seres decompositores, como fungos, bactérias, larvas de insetos, né, que nem quando você vê um cadáver em putrefação, cheio de larvinhas ali de mosca, eles estão fazendo um papel importantíssimo na natureza
Agora vamos falar um pouquinho sobre cadeia e teia alimentar. São dois conceitos que se entrelaçam aí, tá? Geralmente são trabalhados juntos, por isso que estão aqui juntos. O que é a cadeia alimentar? Cadeia alimentar é uma sequência aí de seres, vamos traduzir assim como uma sequência de seres que estão se alimentando uns dos outros. Então seria que a alga que serviu de comida para o caramujo, que serviu de comida para os peixes menores, que serviu de comida para o peixe maior, que serviu de comida para o tuiuiu, depois para o jacaré, e quando esse jacaré morrer aqui, qualquer um desses seres morrer, não for comido por nenhum consumidor, eles vão ser decompostos aí pelos decompositores, por fungos e bactérias. Então a cadeia alimentar representa as relações alimentares entre os seres vivos. Então aqui eu tenho os produtores, como as algas, todos aqui são consumindo, as bactérias e os fungos aqui como seres decompositores. Porém na natureza eu não tenho somente, desse tipo aqui, eu vou ter várias situações de vários indivíduos interagindo no ambiente. Eu não vou ter só o tuiuiu como pássaro, eu não vou ter só o jacaré aqui que se alimenta dos peixes, eu vou ter uma gama enorme de outros seres vivos que nem nessa imagem aqui. Então nesse caso eu tenho uma sobreposição de várias cadeias alimentares, e nessa sobreposição nós falamos que está acontecendo um entrelaçamento aqui de cadeias alimentares, e esse entrelaçamento de cadeias alimentares ou essa sobreposição de cadeias alimentares forma o que nós chamamos de teia alimentar. Então a teia alimentar é um conjunto, de cadeias alimentares entrelaçadas. Então olha como que é complexo, de cadeias alimentares entrelaçadas. Então olha como que é complexo aqui. Aqui tem só a ponta do iceberg do que acontece na natureza, mas um exemplo um pouco mais real. Isso aqui aconteceria aqui no nosso Pantanal ou na floresta amazônica, essas interações aqui alimentares entre os seres vivos. Então isso é a teia alimentar, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos biomas. Vamos falar dos biomas mundiais, bem resumidamente, e um pouquinho dos biomas brasileiros. Então é muito importante você anotar aí tudo sobre os biomas, tá? Vamos falar dos alguns biomas mundiais, os principais, e alguns biomas brasileiros. Então pode se dividir o ambiente terrestre em grandes regiões, que se caracterizam por determinadas condições climáticas e também por os grupos de animais e plantas que vão estar adaptadas a viver nesses ambientes, todos ambientes diferentes, tá? E essas grandes regiões nós chamamos de biomas. Então aqui nós temos a Amazônia, por exemplo, o Cerrado, os desertos, a taiga, a tundra. Nós vamos ver agora à frente cada um desses, os principais biomas do planeta, Então você conhece aí algum desses biomas? Antes de continuar esse vídeo, já coloca aí se você conhece algum bioma, se você sabe qual bioma você vive. A outra pergunta aqui para vocês responderem nos comentários: onde eles estão? E aqui no caso nós vamos falar um pouco de ambiente aquático também. Então nós vamos ver aqui componentes que sustentam a vida no ambiente aquático. Você sabe, no ambiente terrestre é bem fácil a gente saber que quem sustenta a vida são os seres produtores, como as plantas. Mas e aí nos ambientes aquáticos? Isso nós vamos ver agora. Então o sol, a terra e o clima, todos eles vão estar formando aí, fazendo parte da definição de um bioma. Então o clima de uma região vai depender de vários fatores aí, como a latitude e a altitude, e isso faz com que a luz e o calor que a Terra receba do Sol sejam influenciados também aí pela inclinação do eixo do planeta Terra. Então dependendo do local que esse planeta esteja durante o seu processo de translação ao redor do planeta, também aí pela inclinação do eixo do planeta Terra. Então dependendo do local que esse planeta esteja durante o seu processo de translação ao redor do Sol, esse planeta vai ter o hemisfério sul, nesse caso aqui, vai estar mais próximo do Sol, vai estar recebendo uma quantidade maior de luz solar do que o hemisfério norte, nesse caso. Aqui
né, já vai ser ambos, né, já vão ter basicamente, né, a mesma coisa aqui. Então nesse caso aqui eu vou ter primavera no hemisfério norte e outono no sul, então são bem parecidos, climas até quentes. Já nesse caso aqui eu vou ter verão no hemisfério norte, diferente daqui que eu tinha inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Aqui, quando o planeta estiver nessa posição, quando a inclinação, né, do hemisfério norte estiver mais para o sol, contrapartida do hemisfério sul mais afastado, eu vou ter verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E aqui, quando estiver nessa posição, eu vou ter outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul, tá? Então esse aqui é um esquema das estações do ano aí, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como que acontece. Alguns países, algumas regiões que nem do Brasil aqui, nós não vemos basicamente as 4 estações geralmente, né? Nós vamos ter basicamente aqui no estado de Mato Grosso, Tocantins, Amazonas, mais um período bem quente, seco, e um período muito chuvoso, né? Quase não vou ter uma variação, a gente não consegue quase determinar, vamos dizer assim, né, qual, dependendo onde a gente está próximo aqui do meio do planeta Terra, né, a gente quase não consegue determinar, porém a gente consegue saber a inclinação e aí sim a gente determina que período que é. Mais próximo dos hemisférios norte e sul, né, vai ser mais fácil de evidenciar essas 4 estações. Então as estações do ano vão ocorrer aí, gente, isso é importante vocês anotar. As estações do ano ocorrem por causa da inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua trajetória ao redor do Sol. Então, dependendo onde que essa Terra esteja, o planeta esteja, de acordo com a sua inclinação, eu vou ter um clima em nos diferentes hemisférios do planeta. E isso vai trazer as 4 estações do ano. Importante vocês anotar. Então aqui, ó, vocês podem observar aqui o mapa mundi, mostrando, né, as principais biomas terrestres do planeta. Cada uma dessas cores aqui, né, representa um dos biomas. Então, aqui eu vou ter as florestas tropicais, por exemplo, né, campos e savana, aqui o mapa mundi, mostrando, né, as principais biomas terrestres do planeta. Cada uma dessas cores aqui, né, representa um dos biomas. Então, aqui eu vou ter as florestas tropicais, por exemplo, né? Campos e savanas com essa cor, aqui na África. O Brasil não está em destaque nesse primeiro momento, porque ele está separado aqui, tá? Então a gente trouxe ele para o destaque. Os desertos, né? Eu vou ter vários desertos, ó. A tundra, aqui em cima. A taiga, aqui um pouco mais abaixo. E as florestas temperadas, né, que eu vou ter em vários locais. E aqui no Brasil, mostrando, né, por exemplo, o Cerrado, aqui em Mato Grosso, Tocantins, Goiás, a Caatinga, aqui no Nordeste, Floresta Amazônica, outras formações aqui, nós vamos ter outros biomas, né, Mata dos Cocais. E, por exemplo, os Pampas, aqui bem no sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, aqui bem embaixo, né? Fazendo divisa já lá com outros países, eu vou ter os Pampas, ou os Campos Sulinos. Tá? Então esses são os principais biomas do mundo e do Brasil. A tundra é um bioma aí que ocupa a região ao redor do Polo Norte. Tá? É o solo, a característica da tundra é que o solo permanece congelado a maior parte do tempo, exceto no verão, quando surge uma vegetação rasteira. Lá eu vou ter como seres vivos, como animais, né? Os insetos, pássaros, caribus, ursos brancos, a lebre do Ártico, raposa polar e o lobo do Ártico, né? No inverno, aí, as aves e alguns mamíferos vão estar migrando para regiões mais quentes, mais para o sul do planeta, aí, tá? Para se refugiar do planeta aí, tá? Para se refugiar das baixas temperaturas. Então isso aqui é um exemplo aqui de uma imagem da tundra, né? Uma paisagem da tundra no Alasca aqui mostrando o caribu, né? Lógico que aqui não está no inverno, né? Já está no verão, alguma coisa outono, né? Já vou ter plantas verdes, não neve. E aqui nós já temos a taiga, tá? Ou floresta de coníferas também. Tá? Essas coníferas são plantas
que tem as sementes expostas, tá? Então as coníferas vão estar se localizadas aí um pouco abaixo, um pouco mais ao sul da tundra, e por estar mais perto do Equador, consequentemente ela vai receber uma maior quantidade de energia solar. Isso vai fazer, né, com que tenha aí gimnospermas já aqui. Gimnospermas já vão os cones, né, que é formado pelas sementes aí. E aí nós vamos ter pinheiros e as sequoias como principais plantas dessa taiga. A fauna da taiga é muito mais rica do que da tundra, né? Já consequência aí da maior incidência de luminosidade, de raios solares. Eu vou ter muitos insetos, aves, lebres, alces, vou ter as renas, ratos silvestres, mussaranhos, linces, lobos, marmotas e ursos pardos. Então a taiga já é típica aí, né? O urso pardo já habita essa região. Vou ter época do ano que vai ser bem frio aqui também. Porém, é pouco tempo, alguns meses apenas, e depois esse gelo derrete e eu vou ter, né, o ambiente já bem verdinho. Mas eu tenho ambientes bem frios aqui também. Então aqui eu tenho a vegetação da taiga na Sibéria e aqui no detalhe um esquilo, né, com cerca de 20 centímetros. Então aqui eu tenho a vegetação da taiga na Sibéria e aqui no detalhe um esquilo, né, com cerca de 20 centímetros de altura, né, que se alimenta dos pinhões aqui dessas coníferas, né, dessas gimnospermas. Outro local, né, outro bioma aí são as florestas temperadas. Essas florestas temperadas, elas já vão estar nas regiões aí de clima temperado, de clima mais quente, né, com as 4 estações de ano bem definidas. Então aqui eu vou ter as 4 estações de ano já bem definidas. Ocorre uma característica típica que vocês têm que anotar aí sobre florestas temperadas, é que ela perde, né, as folhas das árvores no outono. Então isso é típico de floresta temperada. Se você vê no Canadá algumas reportagens, algumas vezes você vê alguns parques com as folhas das árvores todas no chão, todas amareladas. Então aquilo é outono e aquilo é um exemplo de plantas de florestas temperadas, tá? Na primavera vai acontecer o que? As folhas voltam a crescer na primavera e as plantas vão florir. Né? Nessas florestas vamos encontrar vários invertebrados, tá? Anfíbios, répteis, aves, mamíferos, como ratos silvestres, marmotas, veados, ursos, gambás, pumas, lobos, linces, raposas, gatos selvagens e também os esquilos, né? Eu vou encontrar esquilo em todo lugar que tiver planta, quase eu vou encontrar esquilo, tá, gente? E aqui exemplo de floresta temperada, né? Na Alemanha, aqui nessa imagem, e o detalhe aqui um panda e o seu filhote aqui adulto. Isso aqui provavelmente na China, né? Lá tem floresta temperada também. O adulto tem cerca de uma espécie de bambu, que esse animalzinho aqui se alimenta dos brotos de bambu lá na China. Eles são naturais da região da China, ali, principalmente da China, né? Agora vamos falar um pouquinho da Mata das Araucárias, tá? Esse já é um ambiente brasileiro, tá? Um bioma brasileiro, também chamado de Mata dos Pinhais ou Pinheiral. Essa floresta vai ser encontrada na região de maior altitude aí do sul e do sudeste do Brasil. E o pinheiro do Paraná, olha só, esse aqui é o pinheiro do Paraná, é a árvore típica, né, desse ambiente. Ele tem como característica que não perde as folhas no inverno e é a espécie predominante de vegetal, né, no geral, né, a maior parte de seres vivos formados por esse ambiente, grande parte, 90% da massa aí, ou mais, seria, né, desse pinheiro do Paraná. Entre os animais, né, que vivem, a maior parte de seres vivos formados por esse ambiente, grande parte, 90% da massa aí, ou mais, seria, né, desse pinheiro do Paraná. Entre os animais, né, que vivem aqui na mata de Araucária, existem inúmeros insetos, aves, mamíferos, e a maioria deles vão estar se alimentando dos pinhões aqui, né, das sementes dessas árvores. A gralha azul, né, que é a árvore símbolo desse ambiente, né, lá do sul. Essa gralha azul ela tem 40 centímetros, tá?
e ela vive na mata de araucárias e ela se alimenta também bastante de pinhões aí, de outros insetos também nesse ambiente. Então, gralha azul é um animal típico desse ambiente. Ele vai encontrar as espécies que se alimenta, seu ninho, o clima que ela gosta, apenas aqui na mata de araucária, tá, pessoal? Isso aqui já é lá no Paraná, Santa Catarina, a gente vai encontrar bastante, né? Nós não temos só a floresta amazônica, mas as florestas tropicais elas vão se localizar em várias áreas aí de zona delimitada pelos trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio, ao longo e em torno do Equador. Então são florestas que vão estar, né, ao redor do Equador aí, tanto ao norte quanto ao sul, mas bem próximos do Equador. Nessa região, né, que vai ter os trópicos de Câncer e Capricórnio, entre esses dois trópicos, a região, né, nessa região o clima é quente e úmido, que nem aqui, exemplo, a nossa floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior, né, floresta tropical do mundo, e 60% da área, né, dessa floresta amazônica vai estar em território brasileiro, e ela é um grande reservatório de água doce do planeta Terra. É o maior reservatório de água doce do planeta Terra. E a grande variedade de espécies de animais e vegetais. Também habitando aqui essa floresta amazônica, tá? Em todos os ambientes dessa floresta, como os rios, os lagos, as plantas, tá? Isso aqui é uma vista aérea aqui da floresta amazônica e aqui do Rio Negro. E aqui eu tenho a jaguatirica, que é um mamífero típico aqui, carnívoro, né? Típico da floresta amazônica, assim como a onça parda, a onça pintada, eu vou encontrar bastante aqui também. Mas aqui eu tenho como exemplo a jaguatirica, que tem cerca de 1 metro de comprimento, tá? É uma oncinha, tá? Não é um filhote de onça pintada, tá, galera? É uma outra espécie aqui. E a Mata Atlântica, vamos falar da Mata Atlântica, né? Ela recebe esse nome porque ela delimitava o nosso continente, as margens do Oceano Atlântico. É uma floresta tropical que vai acompanhar o litoral brasileiro. A ação humana, cerca de 7% da mata original resta hoje. Ou seja, né, 93% da Mata Atlântica já foi destruída para produção, para construção de cidades, para plantações, para pastagens, né? Assim como a floresta amazônica, né, a diversidade de vida nessa floresta de animais e vegetais é muito grande, né? O número de espécies, porém, por ela estar muito reduzida a sua área, né, o número de espécies ameaçadas de extinção também é muito grande, tá? Na floresta amazônica eu tenho espécies já, né, sendo extintas ameaçadas de extinção, porém as espécies da Mata Atlântica, a sua grande totalidade vai estar aí correndo risco e ameaça de extinção, porque eu tenho uma pouca área desse ambiente. Se eu destruir toda essa área da Mata Atlântica, essas espécies de animais, como o gato do mato aqui, ó, bonito, é um pouquinho menor que a jaguatirica, não é a jaguatirica, tá? O saíra de 7 cores também, cerca de 10 centímetros. Se essa mata desaparecer, for totalmente destruída, esses animais, essas espécies vão ser totalmente extintas. Por quê? Porque elas não vão encontrar alimento, uma casa para morar em outro ambiente que nem eles estão acostumados. Eles estão adaptados para viver nesse local, para se alimentar dos seres vivos que existem apenas nessa Mata Atlântica aqui. Então a importância de se preservar o ambiente, né? Não só a Mata Atlântica, mas todos os demais. Vou falar um pouquinho aqui das riquezas. As riquezas das florestas tropicais, né? Apesar aí de toda a diversidade de espécies, o solo das florestas tropicais compõe-se na maior parte aí de uma massa de areia e argila, né? Então esse solo, né, é pobre em nutrientes minerais. Porém ele consegue sustentar uma grande quantidade de vida pela grande quantidade de matéria orgânica que se decompõe nesse ambiente quando caem as folhas, os frutos ou morrem os animais. Todos esses componentes bióticos vão ser degradados em componentes abióticos como minerais, que vai trazer a nutrição, tá? Isso explica a riqueza da diversidade da floresta e o equilíbrio ecológico no solo quente e úmido, né, que compõe esse ambiente. Então a decomposição desses restos de animais e vegetais
vão ser transformados em substâncias minerais, tornando muito mais rápido. E essa substância, né, são absorvidas pelas plantas e utilizadas aí em seu crescimento. Daí o grande problema das pessoas, né, que querem explorar esse ambiente para fazer plantação de commodities, de soja, ou plantamos, dependendo o local onde você desmatou, você não consegue mais produzir nada, vira um semideserto aquele local, porque você tirou ali o que mantinha aquele solo fértil, que é a natureza. Se você tira e planta apenas soja ou apenas capim, né, esse solo, por ser pobre, ele não vai conseguir sustentar essa lavoura por bastante tempo, tá? E mesmo assim muitas pessoas insistem em querer plantar lá na floresta. Então eu vou ter dois problemas. Primeiro, que eu não vou conseguir produzir que nem eu consigo produzir em outros locais. O segundo problema é que quando eu desmato a floresta amazônica, essa floresta amazônica, não sei se vocês sabem, ela vai pegar a água lá do norte dos oceanos, né? Formam as nuvens. Essas nuvens não conseguem chegar aqui no meio do continente, caem nas florestas, na floresta amazônica. Essa floresta amazônica, através lá do norte dos oceanos, né? Formam as nuvens. Essas nuvens não conseguem chegar aqui no meio do continente, caem nas florestas, na floresta amazônica. Essa floresta amazônica, através das suas plantas, pega essa água do subsolo, do solo, e bombeia através da evapotranspiração, formando as nuvens que vão desaguar aqui, por exemplo, aqui no nosso estado, aqui em Mato Grosso, aqui em Goiás, Tocantins. Então, a floresta amazônica é responsável por formar aí os rios flutuantes, que são as nuvens que abastecem o interior do nosso país de água, de chuva. Se eu desmatar essas florestas, a floresta amazônica, muito provavelmente, né, essa região central do país, como o nosso cerrado aqui, vai se tornar um grande deserto, como acontece em outros países, que nem na África, tá, pessoal? Então a importância de se preservar. Primeiro, eu não vou conseguir ter uma alta produtividade, ter chuvas, né, no interior do país, como nos locais mais férteis, né, os solos mais férteis, como o cerrado aqui de Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Então, a floresta amazônica é responsável por toda a chuva, por praticamente toda a chuva que chega na nossa região de Mato Grosso. Então, a importância de se preservar. E agora vamos falar um pouquinho, né, da destruição das florestas tropicais. Aproximadamente 11 mil quilômetros quadrados de área de florestas tropicais são destruídos por ano, para dar lugar às lavouras e pastos, estradas e outros empreendimentos, como cidades, bairros novos, né? Empresas que vão construir seus hangares aí, para suas fábricas. Então, o desmatamento e as queimadas têm grande influência aí sobre as alterações climáticas. Com a destruição, né, dessas florestas aí, ocorre o desaparecimento, né, biológica, além, né, dos povos que vivem nesse habitat também vão sofrer muito com as percas e vão ser altamente impactados, porque as comunidades indígenas, a sua grande maioria, depende da caça e da pesca, né, e da agricultura de subsistência, e muitas vezes até da coleta de comida dentro da própria floresta. E eu fazendo a destruição dessa floresta, esses povos vão sofrer muito. Isso aqui é uma área da floresta amazônica queimada no Pará em 2013. Então, um dos mecanismos aí para combinar benefícios econômicos e sociais com a preservação da floresta é a certificação florestal, né? Certificar que aquela floresta é protegida. Muitos proprietários recebem um bônus até aí do Estado. Outras comunidades usam essa própria floresta aí para fazer o extrativismo, sem destruir a floresta, coletar aí o açaí, as castanhas, né, sem destruir, sem matar, sem queimar a floresta. Então isso é importante, né, viver aí com o ambiente, sem destruir o ambiente onde vivemos, né, principalmente a floresta amazônica, né. E os manguezais vão estar situados já nas regiões próximas aos oceanos, e aqui no Brasil, né, nós vamos ter bastante mangue, porque a costa do Brasil é muito grande. Eu vou ter também manguezal aí na foz dos rios. Foz é onde o rio deságua aí nos oceanos ou no mar. Então essa foz eu vou ter uma mistura de água doce com água salgada. Então eu vou ter também um manguezal.
tá? E nas zonas litorâneas, além de ter o manguezal, nós vamos ter a restinga, que é uma região aí arenosa, bem próxima também aqui para dentro. Litorâneas, além de ter o manguezal, nós vamos ter a restinga, que é uma região aí arenosa, bem próxima também aqui para dentro, né? Um pouco mais para dentro do manguezal, com ervas e arbustos e árvores. Então isso aqui é o aspecto de um manguezal aqui do Brasil, tá? Então isso é um manguezal, é típico, ó, as raízes das plantas, as plantas vão ser adaptadas para viver nesse ambiente de inundações, né? Diariamente esse manguezal é inundado e seca com as marés, né? Então esses manguezais são típicos principalmente das regiões litorâneas e também aí nas regiões litorâneas onde ocorre o encontro entre as águas dos rios e as águas do mar, né, ou do oceano aí, que nós chamamos aí de foz dos rios, tá? Isso aqui já é os campos cerrados ou os campos sulinos ou pampas, né, aqui do nosso país, já no sul do país, tropicais e temperadas, que recebem uma quantidade moderada de chuva e porém isso vai dificultar aí o desenvolvimento de árvores grandes. Essas árvores que nós vemos aqui são árvores plantadas aqui, tá? Provavelmente teca ou eucalipto, né? Porém, essa região, esse tipo de vegetação rasteira aqui, gramíneas, né? É a vegetação típica nativa dessa região. Então, a vegetação rasteira que permite a sobrevivência de muitos animais herbívoros, né? E, consequentemente, de carnívoros também. E aí o ser humano aproveita já esses pastos naturais aqui para pecuária, né? Para criar gado, criar cavalo, cabra nesse local, porque esses campos já são naturais, já são típicos. Então esse é o aspecto dos pampas aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul. Então essas plantas aqui não são pampas aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul. Então essas plantas aqui não são normais daqui, né? Provavelmente, como eu disse, são eucalipto ou tecas plantadas aqui para retirar a madeira, né? Porém isso aqui sim, né, é típico de lá, essas capinhas, gramíneas, né, é típica desta região aqui dos campos cerrados ou campos sulinos. Então as vastas extensões de capim, né, os campos recebem diferentes nomes, dependendo do local onde ele está. As estepes na Ásia e na Europa, as pradarias na América do Norte, lá nos Estados Unidos, no Canadá, e os pampas ou campos aqui no sul da América do Sul, que nem eu disse, né, aqui fala que esses habitats, esses ecossistemas, esses biomas estão sendo utilizados aí, esses biomas estão sendo utilizados aí, né, pela pecuária, também sofrendo queimadas constantes aí pelo manejo, né, feito pelos pecuaristas. Isso pode causar aí a erosão e o esgotamento dos solos desse ambiente, inclusive a extinção de espécies. Aqui eu tenho, né, esses animais aqui são bisões, né, ou búfalo americano, né, que tem de 2 a 3 metros e meio de comprimento, tirando a cauda, né. Isso aqui é uma pradaria no norte da América, né, na América do Norte, né, geralmente ali no norte dos Estados Unidos, tá? Tem bastante desse campo ali, é muito usado na pecuária também. E agora falar do Cerrado. O Cerrado, né, ocupa boa parte do Brasil central. Nós vivemos dentro do Cerrado, aqui Cuiabá, Várzea Grande, grande parte de Mato Grosso é Cerrado, né? É típico o clima do norte também. Além de árvores esparsas, eu vou ter árvores, né, afastadas geralmente uma da outra, no máximo aí com 5 metros de altura, né? Porém eu vou ter arbustos e gramíneas também nessa região, além das árvores. Mais de 1/3 das aves brasileiras vão estar vivendo aqui em seus rios e possuem ainda rica variedade de peixes dentro desses rios e lagos encontrados no Cerrado. Depois da Mata Atlântica, isso é importante anotar, o Cerrado é o bioma mais prejudicado pela ocupação e exploração humana, né? Só você ver o tanto de cerrado que já foi destruído aqui em Mato Grosso para o cultivo de soja e de pasto, né? Só você viajar aí e ver as grandes extensões que nós temos, tanto de pastagens ou plantações de soja, de milho, de algodão. Isso aqui é uma característica típica de algumas plantas do cerrado,
Aqui é uma característica típica de algumas plantas do cerrado. Elas vão ser baixas, as árvores baixinhas, não são muito grandes, todas contorcidas, com uma casca bem grossa para resistir às queimadas, né, naturais que acontecem na época das secas. E aí nós vamos ter as gramíneas também, e as árvores vão estar todas afastadas. Essas árvores, elas estão adaptadas a esse clima. Elas não crescem muito, né, na sua copa, porque ela vai crescer mais aí para o subsolo. Suas raízes vão ser muito profundas aí, para encontrar água na época da seca, né, encontrar água no lençol freático. Então isso é típico das plantas, da maioria das árvores aqui do cerrado, né, o cerrado mato-grossense. Aqui já é uma imagem de desertos, tá? Desertos são regiões situadas em zonas de clima muito seco, por causa da falta de água, né? A vegetação vai ser bem pobre, algumas espécies muito seco, por causa da falta de água, né? A vegetação vai ser bem pobre, algumas espécies apenas vão viver. Os animais e as plantas que vivem nesse ambiente são muito adaptados a esse clima, extremamente adaptados, e dependendo da região, né, podem ocorrer grandes variações de temperatura entre as estações do ano, ou até mesmo ao longo do dia, né? Por exemplo, algum deserto como o do Saara, de dia chega a quase 70 graus, e à noite é baixa a menos de 0 graus Celsius ou a 0 graus Celsius. Tá? Isso acontece porque eu não tenho água na atmosfera, e por não ter água, o solo aí esfria e aquece rapidamente, ao contrário da água. Então aqui em Mato Grosso, na Amazônia, não. Eu vou ter uma baixa amplitude térmica. É calor de dia e um pouquinho ameno à noite, mas uma pouca diferença em graus aí, de 5 a 10 graus Celsius. No deserto não, você já tem essa amplitude térmica. As matas de cocais, né? Em uma região aí de transição climática entre o sertão nordestino e a Amazônia, nós vamos ter a mata dos cocais. Então é um típico ecossistema de transição. É formado por vários tipos de palmeiras. Palmeiras são os coqueiros, né, açaí, pé de coco mesmo, principalmente o babaçu, né, do qual se extrai o óleo usado aí na culinária e na indústria, a carnaúba, do qual extrai-se uma cera também, tá? Então isso aqui é a mata de cocais de babaçu no Piauí, tirado no Piauí. E aqui nós temos a caatinga. Caatinga vai estar aí no nordeste do Brasil e no norte de Minas Gerais. Né? As regiões aí da Caatinga são bem quentes, com chuvas irregulares e secas prolongadas. Em muitas plantas, né, encontra-se adaptações ao clima seco. Na fauna, né, em muitas plantas, né, encontra-se adaptações ao clima seco. Na fauna, né, nós vamos ter répteis, anfíbios e aves e mamíferos também vivendo, porém todos bem adaptados a esse clima, a esse tipo de bioma. As plantas geralmente perdem as folhas, e algumas delas têm as folhas transformadas em espinhos, assim como os cactos, né? Então essa aqui é uma vegetação de caatinga, e aqui um tatu-bola, né, que tem cerca de 30 centímetros de comprimento. Então a caatinga é um termo de origem tupi, que significa mata branca, em referência às plantas sem folhas de grande parte do ano. Quando não chovem, elas vão ser todas sem folhas, né, como o mandacaru, né, que nós vemos aqui, tá? Então essa característica aí da caatinga. E aqui o nosso Pantanal mato-grossense, um Pantanal brasileiro, tá? O Pantanal vai estar situado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, indo também para os países como Bolívia e Paraguai. O verão aqui é bem quente e úmido e o inverno é bem seco, né? A fauna do Pantanal é riquíssima, com a maior diversidade de aves do mundo. Então é importante você anotar que a maior diversidade de aves do mundo é encontrada aqui no Pantanal. Nesse Pantanal é também uma região de transição entre o cerrado e a floresta tropical, a floresta amazônica. Então existe uma mistura aí de campos, florestas tropicais, cerrado e vegetação típica de áreas alagadas também, além de um grande número de capins, de campos, de capinzais aí, margeando esses rios e lagos que tem aqui no Pantanal. Consequentemente, por ter esses campizais extensos, aí nós vamos ter a pecuária. A pecuária, né, aqui feitas no Pantanal sem controle em certos locais, estão levando à destruição da fauna e da flora desse ambiente. Além de ter essa agricultura
E a pecuária, nós vamos ter também a caça clandestina, né, que vão ser considerados aí os maiores problemas dessa região. Então eu tenho a pecuária ou a agropecuária, que já mistura a criação de gado com as plantações, a caça clandestina e também em alguns anos aí tivemos muitos incêndios criminosos do Pantanal. Tudo isso trazendo aí um grande problema para esse bioma. Então essa vista do Pantanal mato-grossense, né, com as florestas, né, capinzais, há muita água, né, isso é típico do Pantanal mato-grossense. Falar um pouquinho dos ecossistemas aquáticos. A vida na água, né, depende da fotossíntese, na sua grande maioria. A intensidade de luz, porém, vai diminuir com a profundidade do lago ou do rio, o que vai determinar a existência de diferentes regiões. Então nós vamos ter, de acordo com a quantidade de luz, a zona eufótica. Eu é verdadeiro, fótica é luz, né? Então nessa zona, por ter bastante luz, nós vamos ter bastante algas microscópicas, além de seres heterotróficos que se alimentam dessas algas pluricelulares, né, que vão estar presas ao fundo, aí, geralmente à beira dos lagos ou rios ou dos oceanos. E eu vou ter a zona afótica. Não, fótica é luz. Então nessa região não tem tanta luz, então não há fitoplâncton, porque não existe luz suficiente para existir a fotossíntese. E nós vamos ter a zona abissal, que são as regiões mais profundas aí do planeta. São regiões escuras e frias que não recebem nenhuma luz. E aqui eu tenho a micrografia, a foto aqui vista ao microscópio de algas, né, classificadas em 3 grupos. O plâncton é um conjunto de seres aquáticos flutuantes que são levados pelas correntezas passivamente aí pelas correntes da água, correntes marítimas, né, como o caso aqui do copépodos, né, e larvas que fazem parte do zooplâncton. E os peixes, as baleias, os golfinhos e outros seres capazes de nadar ativamente e vencer as correntezas vão formar o que nós chamamos de nécton. Então aqui o exemplo, os golfinhos, né, fazem parte do nécton. E eu vou ter os bentons, que vão viver no leito do mar, né, vão ser encontrados geralmente se arrastando, se locomovendo no leito do mar, como a estrela do mar aqui, o ouriço do mar também, né, vão formar os seres bentons. Então os seres bentônicos são aqueles seres que vivem no fundo do mar, no fundo da água, se arrastando, né, como as estrelas do mar aqui como exemplo. Então se arrastando, né, como as estrelas do mar aqui como exemplo. Então onde há mais vida no mar? Nas regiões menos profundas, né, com mais luz e mais sais minerais, as algas do fitoplâncton aí se reproduzem rapidamente e levam mais consumidores a se concentrar nessa região costeira. Então vai ter uma grande variedade de vida. A biodiversidade também é grande aí nas regiões em que há os recifes de corais. Esses depósitos de corais são encontrados nas regiões tropicais. Aqui no Brasil nós temos os recifes de corais, que nem Recife, né? Recebe esse nome a cidade por causa que existe ali próximo às praias os recifes de corais, né? E que vão estar situados em águas quentes e rasas, servem de abrigo para peixes, algas, moluscos, crustáceos e muitos outros animais. Então os recifes são riquíssimos aí, abrigo para peixes, algas, moluscos, crustáceos e muitos outros animais. Então os recifes são riquíssimos aí em biodiversidade. Isso aqui é a foto de um recife aqui, tá? O fitoplâncton é o mais abundante em algas calmas, né, como os lagos. Os rios de águas agitadas possuem pouco ou nenhum plâncton, porque esses seres, né, que formam por flutuarem não conseguem se manter em águas agitadas. A teia alimentar de um lago vai ser formada por algas, formando o fitoplâncton, pelos vegetais, tanto algas e fitoplâncton e os vegetais são os que nós chamamos aí de produtores, e aí nós vamos ter os consumidores, como os caramujos, insetos, os vermes, as rãs, as garças, entre outros organismos aí. Então esses elementos da figura aqui, né, não estão na mesma escala, porém estão representando as relações. O petróleo também, né, e seus derivados, o plástico, são os principais resíduos tóxicos responsáveis aí por poluir os lagos, rios, mares e oceanos, além de destruir o plâncton,
né? Esse petróleo também adere às penas e aos pelos dos animais. Olha esse pinguim aqui, ele é branquinho geralmente, porém ele está todo impregnado aqui de petróleo, né? Tanto os mamíferos quanto as aves, os peixes morrem todos, né? E podendo, né, morrer em contato com esse petróleo, tá? Então esse é um pinguim aqui com 60 centímetros de altura, coberto por petróleo, né, durante um derramamento de óleo na África do Sul em 2009. Outra ameaça aos ambientes aquáticos é a chuva ácida, que vem da poluição atmosférica e pelas queimadas e também pela queima dos combustíveis fósseis feitos pelos automóveis e pela indústria, né? Então o ácido aí, levados pelas chuvas, podem destruir os seres de florestas, tá? Então isso é um problema. Além de possuir elementos tóxicos, né, o esgoto também lançado aí pode funcionar como um fertilizante e estimular a produção excessiva do fitoplâncton, né? E essa grande massa de algas aí na superfície impede a passagem de luz e diminui a concentração de oxigênio na água. E isso leva ao processo conhecido como eutrofização. E isso leva à morte dos mamíferos que viviam embaixo, dos mamíferos ou dos peixes, né, que viviam embaixo desse ambiente por não ter oxigênio, né? Então os peixes morrem pela falta de oxigênio. Então tudo isso aqui, ó, tanto essa imagem com excesso de algas, é característico aí de ambientes eutrofizados. Essa eutrofização ocorre aí por causa dos nutrientes lançados junto com o esgoto. Isso vai estimular a produção de algas do fitoplâncton, né? E essa grande massa de algas na superfície pisados. Essa eutrofização ocorre aí por causa dos nutrientes lançados junto com o esgoto. Isso vai estimular a produção de algas do fitoplâncton, né? E essa grande massa de algas na superfície impede a passagem de água, né, para as camadas mais baixas aqui do mar ou do lago ou do rio, interrompendo o processo de fotossíntese que ocorre nas plantas que vivem mais abaixo. Essas plantas morrem também e liberam gases tóxicos também para piorar a situação. Além de eu não ter a produção de oxigênio lá embaixo pelas plantas que viviam mais embaixo, eu tenho a produção de gases tóxicos, o que vai aumentar ainda mais a morte dos peixes, dos animais que vivem nesses ambientes. Existem várias medidas que podem ser adotadas para diminuir a ameaça à vida aquática, como a proibição do lançamento de poluentes na água, né, com a fiscalização, controle da poluição nos garimpos, isso é importante, que vai diminuir a quantidade de petróleo, isso é muito importante. Melhoria no saneamento básico e da rede de esgoto, tratar o esgoto, não jogar o esgoto in natura nos rios e lagos, né, e nos oceanos. Fazer o uso correto de fertilizantes e agrotóxicos. Isso aqui eu creio que muito pouco o agricultor faça isso. Geralmente eles não fazem, né? Hoje já tem-se um grande estudo para aplicar o agrotóxico, porque agrotóxico é muito caro também, nem o agricultor quer gastar dinheiro à toa. Então geralmente aplica-se a quantidade certa, na época certa, né? Para combater aí algum tipo de praga, né, da cultura. Porém, mesmo assim, né, mesmo com esses cuidados, ainda causam danos ao ambiente. Desenvolvimento de energias alternativas para diminuir o uso do petróleo e carvão mineral. Essas energias alternativas aqui não seria o caso aí de fazer usina trancando rios, né, que nem é feito, que é a usina de Manso, mas sim usinas eólicas de forma nenhuma, ou se tem agressão é mínima, né, ao ambiente. Tá? Originalmente, esses biomas ocupavam todo o nosso país, como aqui na figura A, porém ao longo do tempo, né, grande parte dessas áreas naturais foi sendo transformada aí, para dar lugar a cidades, a agricultura, a pastagens, como as áreas cobertas aí pela cor vermelha no mapa B. Tá? Então, no mapa B eu tenho os biomas normal, e aí, né, toda essa parte em vermelho aqui seria... isso aqui é de maio de 2018, tá? Hoje os mapas já devem estar bem mais alterados, principalmente aqui na floresta amazônica, tá? Então a parte, né, a gente vê que o sudeste, o nordeste, né, já foi bastante povoado, o sul do país também, tá? Então essa área vermelha, toda essa área vermelha, então a parte, né, a gente vê que o sudeste, o nordeste, né, já foi bastante povoado, o sul do país também, tá? Então essa área vermelha, toda essa área vermelha onde tem o vermelho é área, né, desmatada ou para plantação
de alguma coisa para agricultura ou para a formação de cidades. E as outras cores são os respectivos biomas brasileiros. Principais ameaças aos biomas, nós temos aqui a Amazônia, principal ameaça ao desmatamento para a pecuária, o Cerrado, a exploração mineral e a expansão da agricultura e da pecuária, a Mata Atlântica, a ocupação humana e os ciclos econômicos, como o pau-brasil, da cana, do ouro, esses ciclos aqui fizeram grande devastação da Mata Atlântica. A Caatinga, as técnicas inadequadas de agricultura e pecuária que prejudicam o solo e os rios, quase não tem mais rentável, também traz ameaças. E o Pampa, a pecuária extensiva e a expansão das monoculturas também nesse ambiente. E aqui as relações ecológicas que vão acontecer nesses ambientes, que nós vamos estudar em outras áreas, em outras aulas, em outro momento. Já tenho aulas também aí no canal, vou estar deixando disponível para vocês. Vou ter as relações interespecíficas, entre espécies diferentes, que são a predação, a herbivoria, o parasitismo, o mutualismo, o inquilinismo, o comensalismo, a competição interespecífica, competição entre espécies diferentes. E as relações intraespecíficas, ou seja, relações entre indivíduos da mesma espécie. Competição intraespecífica, por exemplo, quando machos competem pelas fêmeas ou competem pela água, os seres da mesma espécie. Se tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, deixar seu comentário, e como sugestão, deixa no comentário o seu resumo, o que você entendeu aí, pelo menos o básico, quais são os biomas brasileiros, qual o bioma onde você vive. Fala para mim aí qual cidade que você tá? Coloca seu nome, se você já foi meu aluno, se você é meu aluno, ou se você acompanha apenas aqui pelo canal Biologia Legal, Se você comentar e deixar seu nome no próximo vídeo aí, vou estar mandando um abraço para vocês aí no próximo vídeo, no final do próximo vídeo. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal.